Programa Casa Verde e Amarela. Você se lembra também de outros programas que existiram no Brasil destinados a atender o direito fundamental de moradia? Isso mesmo, está na Constituição Federal que os cidadãos têm direito fundamental à moradia. E esse déficit que existe hoje é questão de gestão pública mesmo. Nós temos uma grande quantidade de imóveis desocupados, temos uma grande quantidade de imóveis invadidos e temos um potencial construtivo no nosso país com uma construção civil apta a resgatar a qualquer momento o atendimento dessa necessidade. E por que as coisas não funcionam? Por falta de coordenação e gestão. Então, nós tivemos o Banco Nacional de Habitação e tivemos o programa Minha Casa Minha Vida. E temos agora o programa Casa Verde e Amarela. A ideia básica desse programa foi corrigir algumas distorções existentes e promover alguns incrementos bastante interessantes. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e selecionei, com o apoio do Instituto Protege, alguns pontos importantes que você deve conhecer. O primeiro é que a finalidade desse programa é a execução de um direito fundamental, o direito à moradia. O segundo ponto importante é que ele se destina a promover a moradia das pessoas que têm renda familiar até R$ 7.000 e para aqueles que se situam em zona rural, que não tem renda mensal, é a renda anual de até R$ 84.000. Então você verifica que vai ser atendida exatamente uma camada da população brasileira que necessita ter o apoio do governo para a garantia desse direito fundamental. Aqui em Brasília, inclusive, nós temos as terras públicas que foram desapropriadas regularmente, que não são todas, diga-se de passagem, nós temos administrados por uma empresa estatal. E é claro que quando você chega em Brasília, você percebe que a especulação imobiliária é intensa, obrigando aqueles que têm baixa renda a morarem mais distante. Nos grandes centros urbanos, isso se repete por falta de uma política consistente e também com um agravante importante, que é a deficiência no transporte coletivo. O terceiro ponto que nós queremos destacar é que a norma define como instrumento do programa a regularização fundiária. A regularização fundiária foi tratada em outras normas. O que acontece? Perto dos grandes centros urbanos, as fazendas, as chácaras, acabam tendo também uma função posterior, quando ocorre a regularização fundiária, de servir à expansão para moradia. A norma trouxe instrumentos importantes além da venda: a cessão, a doação, a locação, o comodato, o arrendamento. E a venda poderá ser mediante financiamento ou não, em contrato subsidiado ou não, total ou parcialmente, conforme previsto em regulamento. Nós temos recomendado que antes da venda se faça uma cessão de direitos ou o uso de outros instrumentos públicos. Por quê? Porque às vezes a família é muito carente, entra numa fila de um programa social e em breve acaba vendendo e permitindo especulação imobiliária. Eu mesmo já presenciei situação em que uma pessoa comprou 5 ou 6 imóveis que foram estabelecidos para assentamentos urbanos. Então, é necessário que exista uma política que contenha o direito de venda até por fiscalização do exercício desse direito. E deveria ser decretada a nulidade absoluta dessa transferência. Então, por quê? Porque o direito à moradia é um direito fundamental. Note que nós temos outros instrumentos que podem ser utilizados antes da venda. Vamos à quinta ideia, que a MP resgata o Instituto da Subvenção Econômica. Eu tenho entendido que a melhor forma hoje, e é o meu ponto de vista particular, você pode concordar ou não, mas a melhor forma hoje de nós atendermos às grandes necessidades da população é através de subvenção econômica. Vamos explicar isso um pouquinho. Nós temos uma analogia muito boa. Nós temos o Corona Voucher, que institui um benefício de R$ 600.
durante alguns meses. Pois note muito bem, esse dinheiro transferido dessa parcela da população, ainda que existam muitas irregularidades, é inferior ao valor transferido para estados e municípios. Mas, no entanto, nós como cidadãos vemos no dia a dia muito mais de perto pessoas utilizando esse benefício do que a melhoria no trato da saúde por parte de estados e municípios. Além disso, segundo pesquisa do IPEA, a população pobre e muito pobre, são duas classificações, pobre e muito pobre, não teve perda de renda com a instituição do Corona Voucher. Ficou garantido, ou seja, a miséria não aumentou durante a Covid-19, porque esse benefício foi transferido diretamente. E aí a lei agora, a medida provisória da Casa Verde e Amarelo, vem estabelecer a possibilidade de subvenção econômica. O que é subvenção econômica? A pessoa vai receber uma prestação financiada por um banco, mas pode ser dada uma subvenção econômica. Ela é diretamente vinculada ao beneficiário do programa, o que dá a ideia de que se pode ter êxito nisso. Pode ser, inclusive, diretamente vinculada ao banco, que é uma forma de se ter maior garantia de pagamento. Então, essa é uma das boas inovações que traz a norma. O sexto item que nós separamos para você é que o programa distribuiu competências administrativas conforme a Constituição. Desse programa deverá participar, mediante adesão, os municípios e os estados. A outra questão, número 7, que eu selecionei para você, foi uma preocupação ambiental. Por quê? Foi colocado lá que a aprovação municipal do REURB corresponde à aprovação urbanística do projeto. O que significa o quê? Que na prática você vai ter uma facilidade em relação ao órgão ambiental capacitado para aprovação ambiental. O município deverá se acautelar ao aprovar o programa. No número 8, a gente colocou que o trabalho social foi distribuído entre estados, municípios e Distrito Federal. Veja, nós estamos em época de eleições e aqui podem as autoridades acabar utilizando esse programa para fomentar o direito fundamental, estabelecendo inclusive que serão lançados esses programas. O trabalho social é importantíssimo por quê? Porque ele vai ao apoio às famílias que serão assentadas. De nada adianta dar um pedaço de terra se não tem esgoto, não tem eletricidade, não tem ruas, não tem o tratamento social adequado, né? Posto para o corpo de bombeiros, para a creche, para a mulher que vai trabalhar fora. Então o apoio social tem que ser integrado nesse projeto. E a norma previu isso, como já previa também no Minha Casa Minha Vida. Número 9, quanto à composição dos recursos, ficou estabelecido que a elaboração de estudos, planos e projetos técnicos, sociais, urbanísticos e habitacionais constitui e deve integrar o programa. Além disso, também pode integrar o programa os custos de elaboração e implementação dos estudos, planos, treinamento e capacitação. Veja, para o empreendedor, para o construtor, isso é um dado importante, porque ele vai poder utilizar também o custo desse projeto para integrar o programa e ser ressarcido. Além disso, treinamento e capacitação entra aqui. E nós colocamos nos nossos comentários que é importante que o governo federal invista na qualificação do servidor municipal, que é quem vai trabalhar diretamente com o programa, na linha de frente, explicando as vantagens e desvantagens. E também as empresas podem investir em capacitação daqueles futuros moradores desse projeto, né? Como ter horta, lixo reciclado, geração de energia, tudo isso é possível. E agora também os custos integram o programa. Número 11. Os projetos, as obras e os serviços contratados observarão as condições de acessibilidade. Veja só, pessoas idosas, pessoas com deficiência de locomoção, pessoas com outras deficiências, inclusive devem ter tratamento específico no projeto. Não faz sentido se construir o acesso a projetos, por exemplo, só com escada, sem uma rampa. Então são detalhes que têm que ser pensados, porque para a aprovação do programa
se está exigindo o adequado tratamento da sustentabilidade ambiental. Número 12. O prazo para a defesa contra turbação ou esbulho dos imóveis, objeto do programa, foi reduzido a 5 dias. Note que isso acontece de vez em quando no Brasil. O governo vai lá, prepara um assentamento, constrói casas, antes de distribuir as casas, há invasão. E cria-se um imbróglio onde se impõe a necessidade da retirada forçada. Aqui, a retirada forçada é autorizada, mas com prazo só de 5 dias. O governo tem que agir rápido, tá certo? E embora, o 13º ponto é que, embora medida provisória que esteja pendente de apreciação pelo Congresso Nacional, louva-se o esforço nacional de todas as esferas de governo pela abertura de frentes de infraestrutura, especialmente destinada à população de baixa renda. Você pode acessar, então, livremente a medida provisória 966 de 2020 ou também aqui o pequeno texto que nós preparamos para você. Importante que empreiteiros, construtoras e entidades voltadas ao desenvolvimento de programas sociais fiquem atentos a essa nova grande janela que se abre para a infraestrutura brasileira voltada aos aspectos da sustentabilidade. Uma palavra foi esquecida pelo legislador, que é a formação de cidades resilientes. Ou seja, é necessário que, ao investir dinheiro público, a gente lembre dessa palavrinha e do protocolo de Hyogo, que significa que, quando eu for fazer um novo assentamento, eu não vou fazer na beirada de um rio que tem enchente periódica. Eu não vou fazer isso na encosta de um morro que tem risco de deslizamento. É necessário que o país se prepare para as tragédias. As enchentes de março, que foram muito bem cantadas por Tom Jobim, significam a recorrência no nosso país de tragédias que levam vidas e muito dinheiro, inclusive o dinheiro da população menos favorecida. Resiliência deveria ser uma palavra de ordem, inclusive para o projeto Casa Verde e Amarela. Eu sou o professor Jacobim Fernandes e esse vídeo é mais uma contribuição do Instituto Protege para você que nos acompanha. Para você que assistiu esse vídeo Casa Verde e Amarela, um novo programa federal, eu vou sugerir, assista também o nosso vídeo sobre cidades resilientes, que está também disponível no YouTube.